Preparados? Bora falar do que tá rolando lá, Urian, porque tem muita coisa. Gente, o presidente americano Donald Trump afirmou que Israel e Irã teriam chegado a um acordo para encerrar a guerra. Segundo ele, as operações militares em andamento seriam concluídas e em seguida teria o cessar-fogo completo. O anúncio aconteceu depois das conversas entre o Trump, o J.D. Vance, que é o vice-presidente dele, e o emir do Catar, que estão intermediando a proposta junto ao Irã. No entanto, o chanceler iraniano Abbas Araqi negou qualquer acordo e impôs uma condição. Israel tinha que parar com os ataques até as 4 horas da manhã, horário de Teherã, o que não teria acontecido. O governo israelense, por sua vez, não se pronunciou oficialmente, embora emissoras do país tenham relatado que houve aceitação sob condições. Apesar dessa tentativa de acordo, novos mísseis foram disparados contra Israel na madrugada seguinte e Israel também fez ataques agora de manhã. O Trump diz que ambos violaram o acordo. Pela última informação que a gente recebeu, inclusive, o Urian vai trazer mais detalhes para a gente, o Israel teria retirado os caças, né? Teria interrompido aí esses novos ataques. Urian, conta pra gente o que está acontecendo agora. Se não mudou de 5 minutos pra cá, porque de 10 horas tá da manhã. Tá difícil de acompanhar. Nossa, porque amigo, existe muito. esse fator da imprevisibilidade do Donald Trump, dele fazer diplomacia por meio das redes sociais, que não é algo que a gente está acostumado a ver. O que eu diria assim sobre os últimos acontecimentos agora, sobre essas acusações de cessar-fogo, por exemplo. O Donald Trump, ele vem, apresenta ontem na internet como se tivesse encontrado uma solução diplomática que surpreende todo mundo. Então isso é anunciado por meio de uma postagem nas redes sociais. Ele, com toda aquela sua mania de grandeza, inclusive batiza a guerra, ele dá um nome para isso, dizendo que isso vai ser lembrado como a Guerra dos 12 Dias. Olha, é um nome que se encaixa bem. Ele é muito aí. marqueteiro, né? O cara é muito marqueteiro, fácil, não é, Reis? Nossa, muito. Um nome que se encaixaria bem aí nos livros da história. Mas o que acontece já no dia seguinte? Acusações de violação desse cessar-fogo. Tá. Israel fala que o Irã ele quebrou esse acordo fazendo alguns ataques que deixaram pessoas mortas, e aí Israel fala que vai responder. O que acontece hoje de manhã? Trump vai às redes sociais e pede para que Israel retire os seus caças do ar e que voltem para onde estavam. Mas que interpretação que a gente pode fazer disso tudo? Eu acho que o primeiro ponto é que ontem teve uma reunião do gabinete de guerra de Israel, do gabinete de segurança. Então, dado o fato de que o Donald Trump, que o Netanyahu, ele vai precisar, de certa forma, ele que conseguiu aumentar a sua popularidade desde que fez aqueles ataques ao Irã no dia 13. Ele vai precisar justificar tanto para a própria população, que aumentou esse apoio, Claro. quanto também para sua coalizão de extrema-direita, que tem ali alguns ministros, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, que ajudam ele a ficar no poder, não haver ali não perder um voto de confiança no parlamento, vai precisar justificar por que as operações no Irã talvez tenham que parar agora. Ou seja, não é porque o Netanyahu quer, é porque o Donald Trump está exigindo que isso aconteça. Entendi. Então, eu entendo isso dessa maneira. Agora, tem aquele fator, o fator preocupante também, que é do Donald Trump, e aí não tem como a gente afirmar com certeza, mas acho mais improvável agora, dada a informação de que Israel já retirou seus caças, de que o Donald Trump, de certa maneira, não tenha mais o controle em relação ao Netanyahu, que eu acho que é mais difícil. Mas tem essas duas possibilidades. Eu tenho várias dúvidas. Eu Não também. sei acho que o Reis também tem algumas, mas a minha é a seguinte: o que vale mais? O Conselho de Segurança da ONU ou o ex do Donald Trump? Não, porque é o seguinte, o que eu tô entendendo... Ou meu prato de arroz e feijão ou na o hora do prato almoço. de arroz e feijão do Fefe. O que tá valendo essa mais, ONU aí, Julian? irmão, Porque é o molhado. seguinte, a gente tá vendo um presidente mediar o conflito e ser uma espécie de organização das Nações Unidas. É o que a ONU deveria estar É o que fazendo. ele tá tentando fazer. É o que ele tá também, tentando. né? Ele tá atropelando a ONU, não tá não? A ONU já se auto-atropelou faz bastante tempo. E não dá pra culpar o Donald Trump. É óbvio que ele tem esse perfil nacionalista, ele é contra essas instituições multilaterais, então retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, quebra todas as regras da Organização Mundial do Comércio. Ele despreza, ele tira os Estados Unidos da OMS porque ele quer que
Para ele, o que tem que valer é a palavra dele. Ele não quer saber disso tudo, de terceirizar decisão. Então, o que eu vejo que aconteceu de alguns dias para cá? Conselho de Segurança, obviamente, dividido não apenas em relação ao Oriente Médio, mas já estava em relação à Ucrânia e Rússia também. Rússia que trava sua própria guerra na Ucrânia. Então, já estava paralisado. Aí, depois desses ataques norte-americanos ao Irã, qual que é a primeira reação do governo iraniano? De mandar o ministro de Relações Exteriores para a Rússia. Justamente para mostrar para o resto do mundo que, por mais que o Irã ele possa estar em uma situação de maior vulnerabilidade, por diversos motivos, porque perdeu o Hezbollah, porque perdeu o regime da Síria, o Irã ele ainda conta com o respaldo de pelo menos um país do Conselho de Segurança, que é a Rússia. Perfeito. Por mais que a Rússia fale grosso e não queira bater de frente com os Estados Unidos... Tá lá posicionada. Tá lá posicionada. Então, eu vejo que é uma guerra de retórica de grandes superpotências. Reis, tem dúvidas, amigo? Que eu tenho a impressão de que parece que tudo começou tão rápido e vai acabar tão rápido. E parece que isso é só um pretexto político que não tem muito a ver com o tal enriquecimento de urânio e bomba atômica. Porque se tão simplesmente você começa uma guerra e depois de um tweet você termina, então realmente tinha a ver com isso mesmo? Ou parece que no fundo os interesses eram bem outros? Essa pergunta assim, ela é ótima, ela é excelente, porque é justamente isso que eu tenho ouvido de muita gente nas redes sociais, então acho que a gente pode, por favor, esclarecer aqui. Primeiro, que esse tweet falando do cessar-fogo tá longe de ser o fim da guerra. Ele é, talvez, ali, apagar o incêndio temporário que apareceu agora nos últimos 10 dias, até mesmo porque nessa versão mais recente, essa guerra entre Irã e Israel, primeiro, acontece há diversas décadas, segundo, nessa versão mais atual, já aconteceu em abril do ano passado, quando o Irã respondeu com vários drones e mísseis a Israel também, em outubro de novo. Então, agora é apenas a terceira vez em menos de 2 anos. Então, isso não vai resolver o problema para Israel, porque Israel vai continuar a entender, e com razão, na minha visão, que esse regime iraniano é uma ameaça à sua existência. O Irã não pode ter uma bomba. Ele tá com mais de 400 quilos de urânio enriquecido, que daria aí para produzir pelo menos 10, 15 bombas. Pra que tudo isso, não, Urian? E se o Irã tiver uma, Israel é um país pequeno, é um país densamente povoado. Então, uma que fosse, justifica. E não é apenas, e eu vi também vários vídeos circulando nas redes sociais, mostrando ali... Até ontem, na CNN Portugal, os comentaristas de lá... Chiquérrimo, imagina. Outro nível, né? Nós aqui em São Carlos, ele lá em Lisboa. Ai, tão chique. Não, mas eu tava participando de um debate com 2 pessoas também. Um é major general do exército português, sim, outra pessoa também, outro comentarista acadêmico. E eu falei, no Brasil, o debate tá muito raso. Porque a gente vê grande parte da imprensa, jornalistas, apenas mostrando trechos do Netanyahu de 30 anos atrás, 20 anos atrás, falando que o Irã tá próximo de produzir bomba. Aí mostra de novo de 10 anos atrás falando a mesma coisa, que o Irã estava próximo de produzir bomba. E assim, de fato, é um discurso que existe há bastante tempo, sim, mas 2 coisas. Primeiro, esse discurso existe há bastante tempo porque essa sempre foi a tática do Irã, então não é novidade o que está acontecendo, porque o Irã, a ameaça dele foi sempre no sentido de falar, eu estou muito próximo de produzir bomba e a qualquer momento eu vou cruzar essa linha vermelha. Só isso, por si só, já liga um sinal de alerta. Sem dúvida. Só que, diferentemente de antes, né, de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás, e, parênteses, eu entendo a posição do Netanyahu também de querer garantir a sua... Não tô falando que eu concordo, eu tô falando que eu entendo. Eu entendo... o fato dele querer prolongar a guerra para a própria sobrevivência política, isso é um argumento válido, mas existem outros fatores, como é o caso do próprio relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que falam que, de fato, tem muito urânio, muito mais do que sempre houve, e muito urânio enriquecido. E um ponto para eu finalizar. E o urânio que eles perderam o controle de onde está. Então, até mesmo antes desses ataques dos Estados Unidos do fim de semana, existe a possibilidade, uma possibilidade real e muito alta de que o urânio enriquecido tenha sido movido para outras instalações que ninguém sabe onde está.
Escuta, gente, deixa eu trazer aqui para nossa conversa, dar o nosso bom dia aqui para o nosso Diogo da Luz. Cadê Diogão? Coloca na tela o Diogão aqui. Tá me ouvindo bem, Diogo? Bom dia para você, amigo. Muitíssimo bem. Bom dia, Paulo. Uriel, um prazer poder falar com você também, todos que estão aí na sala e principalmente essa gigantesca audiência. É isso aí. Diogão, vamos entender um pouco da tua visão sobre esse conflito e se você quiser, obviamente, aproveitar o Urian aqui, o homem tá dando um show, vocês viram, né? Ele sai com 1 milhão de informações, vocês não viram em lugar nenhum, é claro, né? O cara tá na CNN em Portugal. Não sei o que ele tá fazendo aqui também, Diogo. Mas o cara É que ele mora perto, Paulo. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Fala, Diogão. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui diante do Uriel, mas vamos lá, Paulo. Olha, eu sou um eterno otimista, eu sei disso, mas você deve lembrar, no primeiro dia desse ataque de Israel, eu disse aqui, e reitero agora, o Oriente Médio nunca esteve tão perto da paz quanto agora, especialmente desde o 6 de outubro, um dia antes de começar aquela invasão do Hamas. E eu acho que tudo isso é muito mais um teatrinho. O que Israel mais quer é a paz. Poder viver em paz. Ele faz o que for necessário para alcançar esse objetivo. O que o Trump mais quer? Ser temido e admirado. E os iranianos querem sim acabar com Israel, mas eles estão fracos. Nesse momento, o que eles querem é não apanhar mais. Eles estão mostrando que eles não têm força de reação neste momento. Pode ser que lá na frente venham ter a bomba, isso é uma outra história. Então, nesse conjunto, Israel pediu ajuda dos Estados Unidos para soltar aquelas bombas que só eles tinham, e o Trump, logicamente, negociou: olha, tudo bem, eu faço, mas depois o chefão sou eu, quem vai brilhar sou eu. Netanyahu agradeceu gentilmente a força do Trump, que resolveu tudo, e o Trump deu aquela de diretor da escola: crianças, parem de brigar. Opa, insistiram, brigaram mais um pouco, agora parem. E vejam que o próprio iraniano, o governo iraniano, quando atacou a base americana no Catar, ele avisou antes: ô, americanos, ô, Catar, eu vou atacar vocês, hein? Olha, se preparem aí, olha, não vai ser muita coisa. O que fizeram os Estados Unidos? Rechaçaram todos os mísseis no ar, menos um que eles deixaram cair em território do Catar, para que o Catar se manifestasse fortemente contra o Irã. Então os iranianos mais ou menos deram uma satisfação para o seu povo e vão ficar sossegados. A questão é, eles terão condições de fazer a bomba? Minha opinião é que não terão. E aí, Urian? Bom, vamos voltar um ano atrás. Vamos voltar algumas décadas. Opa, desculpa que Quer caiu tirar? aqui. Pode tirar. Desculpa que caiu. Diogo, quando você falar de novo, eu coloco aqui. Bom dia. O que o Irã fazia até abril de 2024? Toda vez que Israel ou os Estados Unidos faziam algum tipo de sabotagem contra o programa nuclear iraniano, ou até mesmo contra o regime, o Irã ele não respondia diretamente. Ele pegava, parava, respirava fundo e, com aquela raiva que ele sentia, ele transformava isso em ajuda para aqueles grupos proxies da região, que é o Hezbollah, os Houthis. Então, ele armava esses grupos para não precisar entrar em guerra direto com Israel. Não era interessante naquele momento e sabia que Israel, tendo do lado os Estados Unidos, estaria em vantagem, então ele precisava apenas fazer com que Israel se sentisse ameaçado. O que acontece em abril do ano passado? O Irã, ele abandona isso que ele fazia, que era o chamado conceito de paciência estratégica. Então ele passa, ao invés de não responder diretamente, a responder com ataques, como ele fez em abril, em outubro e nesse ano novamente. Então, eu entendo que o regime ele hoje esteja bastante enfraquecido. É um regime que sofre protestos desde 2022. É um regime que ele está com dificuldades econômicas por conta das sanções. Está bem enfraquecido o Irã agora, não está não? Está sem o Hezbollah, está sem o regime na Síria. O Hezbollah está bem abatido, mas não deixou de existir. Ou seja, a situação ela não está confortável. Quando acontece tudo o que aconteceu agora, não significa necessariamente que o regime ele deixa ou que ele vai eliminar um daqueles seus pilares nucleares. O objetivo continua sendo o mesmo. Talvez o que ele seja obrigado a fazer seja voltar àquele conceito que ele abandonou no ano passado de paciência estratégica. De
ele manda uma mensagem de que aceita, entre aspas, uma derrota, ao mesmo tempo que faz esses ataques controlados, como o Diogo trouxe, para mostrar para a própria população que respondeu, mas não existe nada que garanta que, de maneira clandestina, ele não vá tentar produzir algum tipo de bomba. E a gente não está nem falando de bombas super tecnológicas, até porque hoje não é tão difícil você fazer uma bomba suja, uma bomba improvisada em cima de uma carreta de caminhão. Então, eu acho que a ameaça nuclear, ela continua. Talvez não com tanta facilidade, mas por se tratar de guerra nuclear, não dá para subestimar. Fefe queria fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Na verdade, não é nem uma pergunta. Abre meu microfone aí. Obrigado, hein? Depois a galera fica falando que eu não apareço, que não ouço minha voz. Urian, ontem nós tivemos aqui o comandante Farinazo, né? E, na opinião dele, ele acha que esses ataques e esses conflitos no Oriente Médio pouco tem a ver com a questão nuclear. Que ele mesmo, palavras dele, ele disse que se um país quisesse produzir uma bomba atômica, não levaria 30 anos para produzir. Em 5 anos ali conseguiria produzir. Para ele, é puramente estratégico pelo domínio do petróleo. O que você acha? Eu acho que existem diferentes abordagens, não tem nenhuma verdade absoluta em relação a tudo isso, mas eu acho que durante muito tempo a abordagem iraniana, ela teve como principal pilar justamente essa ameaça nuclear. Então, era assim, eles enxergavam que poderiam um dia ameaçar ou intimidar estados da região produzindo uma arma nuclear, mas nunca decidiram por decisões políticas e não técnicas ou científicas cruzar essa linha. Acontece que essa linha, ela tem, ao longo dos últimos anos, ficado cada vez mais próxima. O país ele sente que está cada vez mais vulnerável, mais enfraquecido, desde outubro de 2023. Então, eu acho que o risco agora ele era maior. Então, é por isso que isso tudo está acontecendo agora. O que foi, Reis? Eu tenho uma dúvida. Parece, uma leitura, inclusive vendo por esse lado que até o comandante trouxe ontem, me parece um pouco hipócrita também de Israel dizer que a motivação era a bomba nuclear, levando em consideração que Israel não assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares e que tem armas nucleares. Então, não é muito hipócrita um país falar eu estou começando algo por conta de uma arma nuclear, sendo que eu não assinei um tratado internacional que é anti-armas nucleares e, além de tudo, eu tenho armas nucleares. Parece uma visão muito hipócrita. Parece, e é um outro argumento também que eu vejo bastante nas redes sociais, as pessoas mandam sobre essa hipocrisia de Israel. Mas eu acho que vale a gente lembrar que, primeiro, o Irã, ele assinou, então se ele assinou, ele tem a obrigação de obedecer a isso. Segundo, que um Irã nuclearizado, ele não é uma ameaça apenas ao Estado de Israel. Ele é um país que ele é considerado hostil por diversos países da região. Então, não é de interesse, inclusive, de países como a Arábia Saudita, como a Turquia, que o Irã passe a ter armas nucleares. Então, quando Israel faz isso, ou quando defende esse posicionamento, tá na verdade, e é aí que eu trago também um outro argumento. Se eu tenho, e eu já falei várias vezes, já expressei todas as minhas críticas em relação à atuação de Israel em Gaza. Eu acho que sim, tem ataques indiscriminados, ataques contra civis, por mais que eu entenda também que o Hamas use essas pessoas como civis, mas a questão aqui é outra. Então, a gente pode condenar Israel por Gaza. Agora, no Irã, a situação é diferente. A gente está falando de um outro conflito com outras motivações que, sim, existem ali algumas ligações entre um conflito e outro, mas é uma questão diferente. Então, eu não acho que, nesse aspecto, dá para apontar o dedo. Até mesmo porque o próprio chanceler alemão, o Friedrich Merz, ele faz a declaração dizendo que Israel está agora fazendo o trabalho sujo, que todo mundo queria que fosse feito e ninguém quer fazer. Perfeito. Diogão, você quer falar? Eu continuo muito firme nessa ideia de que nós estamos caminhando para mais tranquilidade, para mais... Tranquilidade é exagero, para menos instabilidade. Você veja que
os recursos estão diminuindo. Agora, o Iêmen disse que vai entrar na guerra. O Iêmen está entre os 10 ou 20 países mais pobres do mundo. Não tem a menor condição de fazer frente a Israel. Para atingir Israel, ele tem que passar por cima da Arábia Saudita, que lógico não vai deixar, ou pelo Mar Vermelho, que é controlado por forças internacionais, americanas, francesas, inglesas e até da Arábia Saudita. Então eu não vejo possibilidade de ninguém mais seguir com força nessa guerra. Se o grande financiador, que era o governo iraniano, está enfraquecido, não tem mais os braços do Hamas, do Hezbollah como tinha antes, tem os Houthis, mas como eu falei, estão no Iêmen e muito enfraquecidos. E agora o governo iraniano percebeu que ele vai ter que cuidar de si próprio, porque senão é bem capaz dele cair por movimentos do povo que vai ficar insatisfeito, porque o iraniano também está com problema na economia e uma série de outras questões. Portanto, eu vejo a possibilidade de algum nervosismo, mas as coisas irem se acalmando lentamente no Oriente Médio. E veja que o mercado financeiro também acha isso, porque não houve nenhuma explosão do ouro, nem mesmo do petróleo, de coisas típicas quando se vê a guerra iminente, ainda mais no Oriente Médio. Sou otimista mesmo. Urian, para a gente fechar, amigo, só para entender assim, você acredita nessa paz que o Diogo traz, essa maior estabilidade ou não? O que a gente pode ver nos próximos dias? Porque na realidade a gente está vendo o Trump em campanha, né? Tá em campanha. Claramente o interesse dele não é nem Irã, nem Israel. No Congresso é o dele, também, né? americano. Ele né? tá lá tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa para ele, né? Para benefício próprio. Mas eu quero entender se isso vai dar resultado, né? Na prática. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, porque Vamos tratando-se esperar. do Donald Trump, dá para ver que muitas vezes a diplomacia ela é usada como cortina de fumaça. É. Então, no caso, ele falou que ia dar 2 semanas para o Irã pensar o que ia fazer, como queria responder. Não fez. Ele falou isso no dia seguinte, ele fez os ataques norte-americanos. Pois é. Então, não dá para arriscar e falar com certeza. Por outro lado, existem alguns riscos. Um deles é do governo israelense continuar a fazer operações no Irã, e aí isso causar novas respostas iranianas quebrando o cessar-fogo, Sim. ou até mesmo grupos apoiados pelo Irã, o que resta deles agirem por conta própria, Hezbollah, Houthi, seja o que for. Mas tem também a possibilidade, e aí isso eu acho que me preocupa um pouco também agora, que é do Irã como um estado que financia o terrorismo começar a agir não apenas na região do Oriente Médio, mas também em outros lugares do mundo. Uma dúvida. Você iria para a Copa tranquilo no ano que vem nos Estados Unidos? Não dá um medinho? O Irã classificado. Não dá um medinho, não? Porque eu tava conversando isso com uns amigos ontem. Aí eles falaram pra mim, não, tô querendo ir pra Copa no ano que vem. Eu O falei, problema não é nem por será? conta do terrorismo, é que eu acho que se eu tenho um tentar ir pouco pra de lá medo, agora, hein? acho que o Trump não me deixa entrar, de tanto que eu falo dele. Mas você não acha que a Copa pode ter, o Irã pode usar a Copa? Aliás, eles já ameaçaram, já algumas vezes, né, isso. Grandes eventos internacionais, assim, como é que você vê esse... Não, eu acho que ainda é cedo pra falar disso. Os Estados Unidos têm uma boa inteligência, vão ter... apesar de que com a Tulsi Gabbard também na chefia da inteligência agora o negócio complica um pouco, mas eu acho que é precipitado ainda falar disso, de viagem pra lá, mas... Comunidade judaica, agora principalmente em qualquer lugar do mundo, tem que ter o esforço reforçado. O Irã, ele trabalha dessa maneira, o Hezbollah trabalha. A gente já viu atentados na Bulgária, na Arábia Saudita, E tá na crescendo, Argentina. né? Tá crescendo. Tá crescendo. O antissemitismo no mundo tá crescendo. Então, acho que esse terrorismo patrocinado pelo Estado, ele é perigoso e pode ajudar a escalar isso. Urian Fancelli participando com a gente nesta terça-feira do nosso Além da Notícia. A gente sabe que a agenda do Urian tá super apertada. Ele deu uma baita de uma aula aqui pra gente. Eu te agradeço muito por você ter vindo pessoalmente aqui. De verdade, nós somos seus fãs.